Como que você está, empreendedor? A sua saúde mental? Mês de janeiro é sobre saúde mental e eu estou aqui no podcast de abertura deste ano, no Polo Digital, dividindo esse momento com a Renata e a Kel da Intense Soluções. Atrás de mim, sexta-feira rola às 9 horas um café digital, um monte de empreendedor fazendo as suas conexões e aí distribuindo cartãozinhos de visita. Então vem fazer parte também. Bom, para apresentar, eu sou Fernanda Ciarini, posicionadora de marcas, influenciadora digital e comunicadora no canal Paranapose. Também sou gerente de uma clínica de reabilitação neurofuncional. Gosto muito dessa temática de saúde mental por acreditar fielmente no autoconhecimento. E vamos falar sobre, a Renata ela tem algo muito legal para trazer sobre o que é a saúde mental, né, Renata? Então eu já vou mudar essa abertura. É isso aí. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Marzieiro e junto com a Kelly atuo na Intense Soluções. Nós somos uma empresa de consultoria, assessoria e desenvolvimento humano. Então esse tema não poderia ser mais bem-vindo, né? Bom, gente, para iniciar aqui a temática, é importante vocês entenderem que saúde mental, normalmente as pessoas confundem com algum tipo de demência, né? E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em qualidade de vida. A gente está falando da forma como as pessoas, elas lidam com as situações do dia a dia. De que forma isso vai interferir, de que forma isso vai prejudicar ou ajudar a pessoa no dia a dia. Então, a forma como você lida com as suas emoções, com as pressões do dia a dia, o seu corpo, ele vai se manifestar de alguma forma, né? Nós absorvemos toda essa informação e a forma como a gente lida com isso é que vai fazer toda a diferença. Não é mesmo, Kelly? É verdade. Olá, gente. Eu sou a Kelly Baptista, trabalho juntamente com a Renata pela Intense Soluções e vou falar rapidamente aqui desse contexto que a gente vai trazer hoje para vocês. Bom, muito se fala, né, em saúde, mas o que é, na verdade, né, a saúde? É só ausência de doença? Não, não é só isso, né? E falar nesse mês de janeiro, que é considerado o mês do Janeiro Branco, é tão importante porque a gente vai falar um pouco da questão da saúde mental. E nós que sempre falamos sobre inteligência emocional, eu acho que fica muito bacana a gente trazer esse conceito para vocês. Porque assim, gente, inteligência emocional ela é uma habilidade comportamental, que se refere basicamente à forma como a gente gerencia as nossas emoções e como a gente se comporta com as situações adversas relacionadas às pessoas. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando uma questão de bem-estar, né? O seu bem-estar, a sua qualidade de vida e também a forma como você lida com as suas emoções. Então, inteligência emocional e saúde mental está totalmente atrelado. E esse mês a gente vai falar muito sobre inteligência emocional com vocês e aqui a gente vai fazer apenas uma breve apresentação do que vai acontecer lá no seminário de inteligência emocional que vai acontecer no dia 26 de janeiro. Não é verdade, meninas? Isso mesmo. E sobre saúde mental eu considero sempre importante parar um pouco para refletir como que anda sendo cuidado, né, esse bem-estar, porque o bem-estar ele acontece por meio de estilo de vida. Então é como eu acredito, é o que eu levo e eu comunico sobre como que você dentro do seu dia consegue aí ter o seu bem-estar, porque o empreendedor ele já precisa resolver muitas questões e resoluções problemáticas, trabalho de equipe, enfim, muita coisa e que retirar os momentos para focar no bem-estar, que são as atividades que são fora, né, do trabalho, é muito, muito importante. Então, eu tenho curiosidade de saber aí como você que está assistindo cuida. Deixa aqui nos comentários, por favor, como que você cuida desse seu bem-estar, que atividades que você se coloca. Algumas pessoas colocam em vôlei, outras em academia, pintura, canto, música, os hobbies, né? Como que você cuida, Renata? Ai, vamos lá. Bom, gente, primeiro é importante entender, né, Fer, que o empreendedor, antes de tudo, ele é uma pessoa,
né? E se você não se cuida como pessoa, como é que você vai cuidar bem do seu negócio? Então, primeiro tem que ter aquele olhar para si. Durante muito tempo, eu fui muito workaholic. Para quem não sabe o que é workaholic, é aquela pessoa que trabalha excessivamente, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar. Graças a Deus, hoje eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, o que é muito prazeroso, mas tudo tem que ter limite, né? Então, a gente falando em saúde, é importante você também entender que, da mesma forma como se você trabalhasse numa empresa que você tem hora para entrar e hora para sair, quando você é empreendedor, você também precisa delimitar um tempo. Você não pode, só porque o negócio é seu, você tem que fazer, querer fazer tudo o tempo inteiro. Eu gosto muito, de ler. É uma coisa assim que é um hábito, viu, gente, que a gente também adquire, né? Porque quando eu era mais jovem, eu não gostava de ler, eu confesso. Mas eu aprendi o prazer da leitura, além do tanto de conhecimento que você ganha. Você, dependendo do tipo de livro que você está lendo, você consegue viajar, né? Você consegue se imaginar naquele lugar, naquele momento. Então, a leitura, para mim, ela é muito, assim, tem sido muito prazerosa. Além de grandes aprendizados, assim, é aquele momento que eu dou aquela relaxada, aquela desligada. E eu gosto muito também de estar, assim, próximo dos amigos e da família. É muito bacana isso. Eu acho que você estar perto de pessoas que você ama, que você gosta, e conversar sobre tantos assuntos, descontrair, sorrir, brincar, isso dá um up, dá uma aliviada na mente, assim, que pra mim não tem igual. E você? Bom, vamos lá. Eu, assim, vejo a minha vida de uma maneira mais sistêmica, né? Então, o que geralmente eu faço? Eu uso ali a roda da vida, pego todas as áreas ali que todas são importantes, né? Mas eu sempre separo aquelas ali que eu preciso dar uma atenção especial e sempre vou focando em ações específicas para eu atingir aquelas áreas que eu vejo que está num certo desequilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho ali pequenas ações no meu dia a dia que visam minimizar o estresse. Né? Então, por exemplo, gente, olha, eu falo que a vida é simples, a gente que complica. Pequenas ações, pequenas coisinhas que a gente faz já traz ali a possibilidade da gente ter ali um dia um pouquinho mais leve. Então, o que são pequenas ações? Coisas que você gosta de fazer. Seja ler um livro, seja escutar uma música, seja ficar ali tomando um sol, que a vitamina D faz um bem danado, seja ali ficar um pouquinho com o seu pet, seja ficar ao lado ali do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Pode parecer coisa simples, mas é essa simplicidade que faz com que a gente se conecte com aquilo que verdadeiramente a gente gosta e a gente quer. Né? Então, eu sempre olho a minha vida assim, porque o pessoal fala vida pessoal e vida profissional. Eu não acredito que a gente tenha duas vidas. Dá pra separar, né? Como separar? A gente tem uma vida em várias áreas. Sim. Né? Então, a gente precisa ali sempre estar dando atenção para cada área. Claro que nem sempre a gente vai conseguir deixar todas as áreas funcionando de maneira harmonicamente. Porque vai ter momentos que a gente precisa focar um pouquinho mais atenção no trabalho, às vezes na saúde, às vezes na família. Mas ter essa visão de que todas as áreas são importantes e criar ações que te possibilitem deixar essas áreas em harmonia, ela faz toda a diferença. Então eu sempre faço isso. Sempre a gente pode dizer que é meio uma montanha-russa, né? Horas tá aqui embaixo, horas tá lá em cima, e aí tem que ter esse equilíbrio. Exatamente. O fato de... Imagina. Eu acho que o fato de trabalhar em casa também é muito bom. Eu acho que nada se compara. Eu trabalhei a vida toda, né, fora de casa. Mas, assim, trabalhar em casa também, como tudo, né? Tem o ônus e tem o bônus, né? Então, às vezes, acaba também tendo ali um pouco de pressão das tarefas do lar. Eu, por exemplo, só começo a trabalhar depois que a minha casa está organizada. Eu não consigo trabalhar na bagunça. Então, tenho uma rotina ali de primeiro arrumar a casa, para estar num ambiente tranquilo, confortável, para eu conseguir trabalhar. Né? Então, eu acho que também você ter esse cuidado com o seu ambiente de trabalho, ele minimiza também a questão ali do estresse, né? de momentos ali que você possa realmente sair um pouco do seu controle. Então, eu sempre procuro ter pequenas ações no meu dia que me aproximem, né,
da versão que eu quero de mim. E claro, gente, final de semana também a gente acaba fazendo, né, outras coisas, estar com um amigo, sair, dar uma passeada, dar uma viajada, porque é muito bom, é qualidade de vida, né? E cada um procura, né? É verdade, O que acontece nos bastidores que a gente não vê lá no Fernanda Cearini. É verdade. Conta pra gente. Eu tenho fases de adaptação, né? E também eu tenho transformações de posicionamento, né? Dentro do que acabo entregando. Acredito que eu tenho que ser o próprio exemplo, né? Então, eu mudei o que é o bem-estar desde o ano passado até agora. Foi um processo que veio do ano passado até aqui. Eu sempre acabo buscando mais conhecimento, então eu precisava focar mais na minha alimentação e na atividade física. Eu sempre fui regrada, ensinada pela família, que é 8 horas da manhã, café da manhã, 11 horas, meio-dia, almoço, café da tarde e janta, sempre. O que me ajudou a poder ter os outros hábitos, né? Porque eu sou intolerante à lactose e também a glúten, então eu precisei mudar. E isso refletiu muito no meu bem-estar, porque me deu mais energia, disposição, estética contribui, a academia, você consegue ali, né, suar, se coloca tudo pra fora. E hoje é incrível, porque depois de meses, assim, eu não consigo mais me ver diferente. Eu olho pra trás e falo, nossa, deixei uma Fernanda mesmo e hoje é uma outra Fernanda. E seria muito importante se as pessoas entendessem, porque eu acredito que isso é um hábito que poderia ser pra todos, que é o cuidado com a alimentação e com a atividade física. Pensando a longo prazo, um empresário, empreendedor, eu acredito que a gente tem que ter esse equilíbrio e isso dentro, implantado no nosso dia, para que depois, lá futuramente, você acaba todo o seu investimento do que você fez, o seu tempo, dinheiro, tenha que pagar médico, enfim. Então eu acabei focando muito, é o jeito que eu cuido. Para mim, o meu bem-estar é na alimentação, é na atividade física. A leitura, eu pensava que era, no seu caso né? Mas eu pensava no ano passado que era, mas eu vi que a leitura para mim, na verdade, é meu desenvolvimento profissional. Eu acabo sempre lendo para desenvolvimento profissional, então ele não era o provedor de bem-estar, na verdade. E tem sido assim, né? Que está sendo feito por enquanto. Tenho muita vontade de também fazer, sabe, vôlei, que as meninas ficam assim jogando. Ah, é uma delícia. Vôlei, aquelas raquetes. Tem uns esportes que é muito legal. Tênis, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Sim, pergunte. Assim, é uma dificuldade pra mim e é uma facilidade pra você, né? Eu já tentei, todo mundo aí que acompanha a gente sabe que de vez em quando eu tenho, até a Kelly consegue mais ter essa presença mais no digital, até porque o que a gente faz também, isso é importante. Sim. Mas você tem muito isso na sua vida, né? Você é influenciador digital, então você, assim, acaba tendo uma exposição maior da sua vida. E a gente sabe que quanto mais as pessoas se expõem, falando de empreendedorismo, né, Fer? Porque é um dos seus lados empreendedores, estar ali exposta nas redes sociais. E a gente sabe que existe aqui os dois lados da moeda, né? Infelizmente, muito mais críticas do que elogios, né? Porque as pessoas veem isso, como exibicionismo. Tem pessoas que veem isso de uma forma negativa e a gente sabe que não é. Tá ali fazendo o seu trabalho, divulgando o seu trabalho e compartilhando coisas da sua vida. Que assim como eu, a Kelly, várias pessoas que estão aqui e várias pessoas que te acompanham gostam. Como que você encontra, que forma você encontrou para lidar com esse lado negativo que acaba vindo, para manter o equilíbrio da saúde mental em relação a isso? Nossa, boa pergunta, hein? Foi o autoconhecimento. Foi o autoconhecimento e foi um trabalho, na verdade, que eu percebi no off. Então, as críticas começaram no off. E acabava ficando, por exemplo, não tendo testemunha, né? Vamos colocar assim, numa relação. E aí a pessoa levava uma parte de mim, entendeu? De que não era eu. E por levar ali no grupo, eu fui vendo que quando a pessoa tem voz dentro de um grupo, esse grupo passa a acreditar. Então, você precisa ser a voz. Vai todo mundo seguindo. Vai todo mundo seguindo. E eu não tinha voz, né? Eu sempre ficava na minha, aguardava, procurava trabalhar dentro do meu interno. E eu fui falando algo como frase de que o tempo revela as pessoas. O tempo vai sempre revelar quem são as pessoas. Então, eu filtro as críticas. Lógico que existem certos pontuamentos de feedback que quando passa mais de 5, falar sobre você é válido a gente questionar mesmo e ver uma outra forma de conversar e falar. Porém, o que muito acontecia antes não acontece mais.
porque eu me posicionei. E aí eu acredito que o empreendedor ele tem uma vida solitária e que ele precisa estar muito enraizado na identidade dele, saber muito quem é, porque muitas questões eu vi na minha vida de estar sozinha mesmo, assim, só eu acreditando, igual estar aqui em Mogi das Cruzes compartilhando com vocês. Eu jamais imaginaria que eu estaria em Mogi das Cruzes compartilhando uma empresa de soluções de consultoria de treinamento, jamais imaginaria. Porém, eu acreditava muito que eu mudaria de cidade. E eu não recebi esse acreditar do meu pai, da minha mãe, das pessoas ao redor, só que eu precisei no autoconhecimento fincar minha identidade, acreditar e parar de falar, parar de querer colocar na mente da outra pessoa os meus objetivos, os meus sonhos e só fazer. Pronto, e fazer. E as críticas aí, no caso, eu filtro e eu falo, deixa eu olhar o resultado que essa pessoa tem. Se ela tiver resultado, eu paro para escutar. Se ela não tiver resultado e validação, para mim só é uma fala, só é uma projeção de uma insatisfação que tem consigo mesma. Então, vai para um trabalho de autoconhecimento, terapia, porque quanto mais você olhar para você, com certeza você vai se tornar realizada. Eu respondi a pergunta? Respondeu. Só para complementar o que você falou, uma coisa muito importante. A gente está aqui falando sobre inteligência emocional, saúde mental, mas a gente vivencia tudo isso. Né? Então, jamais a gente estaria compartilhando algo com vocês que a gente não tivesse vivido. Então, todo esse processo de transformação, de evolução, cada uma de nós precisou passar. O autoconhecimento para a gente se descobrir, a gente se entender, saber quais são ali os pontos que a gente precisa melhorar, quais são as nossas qualidades, né? O que a gente precisa ali desenvolver para melhorar enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto mãe, filha, esposa e etc. Uma outra coisa também é esses processos de transformação interna. Por exemplo, eu vim, né, do mundo CLT, a Renata também, né, a Fê acho que sempre empreendeu, né, Fê? Não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada. Então, assim, isso também influencia muito, porque hoje a gente fala de empreendedor para empreendedor, mas a gente sabe como é a realidade de quem trabalhou durante muito tempo também no regime CLT. Então, hoje, para eu vir aqui falar para você assim, olha, empreendedor, desenvolve a sua inteligência emocional, porque você vai ter recursos para você lidar com os desafios da vida. É porque a gente passa por isso. A gente lida com desafios diários, a gente sabe como que é estar do outro lado também. Né? Então, a questão da gente trazer tudo isso para vocês é sabendo que nós vivenciamos tudo isso. E a gente tem ali experiência, a gente tem autoridade para falar isso para vocês na íntegra. E falar assim, olha, eu passo por isso, eu sei como que é, eu posso te ajudar. Né? Então, quando a gente idealizou, né, ali a concepção, né, de falar de inteligência emocional para empreendedores, era justamente com esse intuito, né, de ajudar vocês na caminhada, na trajetória, fazer com que a trajetória profissional de vocês aconteça de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve. Porque a gente sabe que é pesada, né? E vendo assim o indivíduo como um ser integral, né? Porque como eu falei, a gente não consegue separar a vida pessoal e vida profissional. A gente tem uma vida e várias áreas. Então vamos ali tentar, né, conciliar todas as áreas. Vamos dar uma atenção para a saúde, porque a saúde é o primeiro pilar. A gente precisa ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual, inclusive. E saúde mental envolve o emocional, porque quando a gente fala em mente, a gente fala em controle das nossas emoções, como a gente gerencia as emoções, né? E na vida empreendedora a gente precisa ter o controle disso. Muitas vezes precisamos ser ali racionais na tomada de decisão. E esse conhecimento, essa consciência, só vem com o desenvolvimento. A partir do momento que você adquire conhecimento teórico e coloca tudo isso em prática. Então, queria só reforçar isso, da gente sempre estar vivenciando aquilo que a gente compartilha com vocês. Uma coisa importante, Kelly Fernanda, é falar assim, olha, na verdade, como a Kelly falou, né? Vivenciar isso transformou a nossa vida pessoal e profissional. Uma coisa é você saber o que é inteligência emocional, saber o que é saúde mental, e outra coisa é você aplicar isso, esse conhecimento e vivenciar isso. Uma prova disso, eu até comentei esses dias, eu fiz um post falando, uma pessoa comentou na caixinha de trabalho que o maior desafio dela hoje era ter tempo.
E eu me lembrei de 2, 3 anos atrás que eu estava vivendo um momento que eu não tinha tempo. Eu trabalhava muito. E aí eu não tinha tempo para o meu marido, para os meus filhos, para minha vida. A gente, mesmo trabalhando, mal tinha tempo de se falar, né, Kelly? Sim. Tão tumultuada que estavam as coisas. E fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu comecei a regredir. Isso começou a se manifestar na minha vida de uma maneira negativa. Imagina você deitar na cama, dormir e acordar parecendo que você dormiu 5 minutos. O corpo estava cansado, minha mente estava cansada, emocionalmente eu estava cansada. E eu fui pedir ajuda. Eu fui fazer um coaching de gestão do tempo. Aí a pessoa olha e fala assim, não, mas uma coaching fazendo coaching? É isso mesmo. Porque santo de casa não faz milagre, gente. Não tem como você fazer um auto-coaching. Você tem que ter um olhar de fora, você precisa saber pedir ajuda. E isso não é feio, isso não é vergonha, muito pelo contrário. Isso é força. Você olhar e falar, caramba, eu não tô legal nisso daqui, eu não tô conseguindo sair desse ciclo sozinha. Eu preciso de ajuda. Então eu fui buscar ajuda, fiz o coach com um profissional de gestão do tempo e consegui entender que o problema era comigo mesmo. Eu estava fazendo as coisas de uma forma errada, eu estava valorizando as coisas de uma forma errada e eu consegui mudar isso, gerenciar o meu tempo e isso refletiu na minha saúde física, mental e emocional. E todos nós empreendedores ou não, nós vivemos essa questão da saúde mental e da inteligência emocional no nosso dia a dia. Vocês querem ver uma prova disso? A forma como você lida com as situações, como a gente falou lá no comecinho da conversa, né? Ter saúde mental não está relacionada a nenhum tipo de falta de demência, está relacionada à forma como você lida com as situações do dia a dia. O seu estresse, o seu acúmulo de tarefas, a sua emoção elevada, tudo que você sente começa a refletir primeiro aonde? Na sua cabeça, no seu cérebro. E aí o seu cérebro, quando ele está sobrecarregado, ele começa a mandar comandos para o seu corpo. É onde começam às vezes a aparecer uma pressão alta, um diabetes alto, uma alergia de pele, uma queda de cabelo. É o seu corpo mandando esse sinal de que a sua mente está sobrecarregada. E aí é o quê? O que você precisa fazer? Olhar para dentro de si, olhar para a pessoa e falar, opa, peraí, o que não está funcionando bem? Todo mundo vivencia isso. E aqui atrás, ó, a gente tem uma galera, todo mundo que está aqui é empreendedor. Vamos convidar alguém para falar sobre isso? O que vocês acham? Vamos, boa. Podemos? Só um minutinho, gente. Vamos buscar alguém e já volto. E nós estamos aqui com a consultora Priscila, que fala sobre finanças lá no Instagram dela. É um dos pilares importantes, porque, vamos lá, né? Todo mundo fala de duas coisas, de pessoas e de dinheiro. A gente sabe que traz um mal-estar. Algumas pessoas têm até receio de falar sobre o assunto. E é importante, né? Porque não dá pra ficar fugindo da dor e com medo, não. Então, nós trouxemos aqui a Pri. Compartilha para nós a sua experiência e como que isso pode ser trabalhado, né, com as questões emocionais que nós estamos falando. Pri, depois que você se apresentar, responde pra gente. Dinheiro, a falta ou o excesso, traz problemas de saúde mental? Bom, gente, muito prazer. Eu sou Priscila Queiroz, como a Fê me apresentou. Eu trabalho na Descomplicando Empresas, sou consultora financeira, empreendedora. E vamos lá. Uma dor de toda pessoa é a falta de educação financeira. E a falta de educação financeira gera ansiedade, gera vários problemas emocionais porque não sabe lidar com o próprio dinheiro, né? Isso é, infelizmente, sendo empreendedor ou pessoa física, né? Se você não sabe lidar com o seu dinheiro, você vai ter ansiedade, vai ter problemas emocionais, né? E lembrando que as decisões financeiras, muitas vezes todo mundo, a pessoa é racional para lidar com o dinheiro. Não, gente, o dinheiro é emocional, né? O dinheiro, se o seu emocional está abalado, você vai tomar decisões ruins com relação ao seu dinheiro. Então é necessário
tomar muito cuidado com isso. E pontuando algumas das decisões ruins que eu vejo e percebo muito. Comida, iFood, aquele bolsa, sapato. Aquele lembra disso. Ou se não, tem algumas pessoas que até mesmo se auto-sabotam, sabe o quê? Curso. Aí a justificativa é o quê? Tô pronta, eu preciso me capacitar mais. E acaba deixando de lado o investimento que fará com que escaie os negócios, né? Pri, como é que você lida com as situações aí relacionadas não só ao dinheiro, mas os desafios da sua vida como empreendedora para manter um equilíbrio, a saúde mental? Como é que você faz? Compartilha com a gente aqui. Olha, que pergunta difícil. Sabe o que eu faço? Sinceramente, para conseguir manter o prumo, exercício físico. Que legal! Pode compartilhar também. Exercício físico, essa é a minha maior coisa que me deixa no prumo da inteligência emocional, assim. Eu corro, né, pratico corrida, então na corrida ali você vai pensando 10 mil coisas e ao mesmo tempo tá pensando em nada. Então aquilo me faz aquela lavagem mental, além de fazer bem pro físico, né? Exatamente. Então, depois, se eu tenho que tomar alguma decisão financeira ou na empresa e eu tô muito ansiosa, eu quer saber? Vou colocar minha roupinha de academia, vou correr. Eu gosto de correr na rua, tá, gente? Eu não gosto de esteira, eu me sinto um ratinho. E aí eu vou correr na rua, eu me desestresso e aí depois eu tomo aquela decisão. Porque você encontra ali um pouquinho de sanidade na sua corrida, né? Outra coisa que eu faço, mentoria, gente. Eu acho que mentoria, você se aconselhar com quem realmente sabe, né? Isso também me traz para tomar boas decisões. É muito bacana a gente poder ter um mentor, né, que te auxilia ali, porque vale lembrar também, é uma coisa que eu e a Kelly, a gente gosta muito de falar. As pessoas perguntam, né, nossa, mas vocês são tão diferentes e vocês estão tão certos juntos. É justamente por isso, por causa das nossas diferenças, a gente acaba se completando. Mas a gente não sabe tudo, então você ter alguém que tem um conhecimento numa área que você não domina tanto para ser o seu mentor e para te ajudar na sua caminhada, na sua jornada, isso faz muita diferença, né? E ajuda bastante, tanto naquela questão da saúde mental, da inteligência emocional, porque você sabe que se você tiver no momento que você tá num gatilho ali, que te traz assim um estresse, uma sensação de desespero, né? Sei lá. Você fala assim, poxa, peraí, deixa eu chamar ali a pessoa, conversar com aquela pessoa que vai te trazer assim de volta pro centro, vai falar, opa, peraí, vamos lá, te dar um por aí, tapar na cara e falar, vai vir. Exatamente. Por isso que é tão importante a gestão dos relacionamentos, né? Exato. Que inclusive é um dos pilares da inteligência emocional. Porque a gente não vive nesse mundo sozinho. A gente precisa estar conectado o tempo todo com pessoas. Sejam parceiros, sejam amigos, familiares. Então, ter pessoas ali dentro da nossa rede de contato, que a gente pode confiar, que a gente pode contar, né, e que possam nos auxiliar na nossa trajetória é essencialmente importante. É verdade. Tem uma coisa que eu queria falar pro pessoal que tá aí com a questão financeira muito bagunçada e que, eu tomo decisões e eu gasto dinheiro, não sei como, não sei o que. Vamos dar umas dicas para esse pessoal? Vamos. Antes de você gastar seu dinheiro, faça algumas perguntinhas simples, tá? Primeiro, eu realmente quero isso? Ou é só porque o outro acha que você precisa ter, tá? Então, eu quero, eu posso. Olha o seu extrato, encare os seus números. Será que você realmente pode comprar esse objeto naquela hora? Outro ponto. Será que você realmente precisa? Então, eu preciso. Se você responder essas 3 perguntinhas positivas, sim, aí você vai lá, compra, né? Mas se uma delas for um talvez, repensa, vai, dorme antes, coloca sua cabecinha no travesseiro, pensa sobre isso antes de gastar. Isso impede
muitas compras impulsivas, tá? Sim, é verdade. Então, E depois deixa a gente lá no negativo, né, Pri? Exatamente. Isso envolve o autoconhecimento, né, Pri? Porque tem muita gente que tem crenças que impedem ela de olhar para si, porque ela sabe que quando ela começar a se investigar, ela vai encontrar um monte de coisas que justificam os erros que ela está cometendo. Então, assim, o autoconhecimento também é bom para isso. E já porque você sabe como que vai agir nas situações, né? puxando esse gatilho para encerrar, que é o nosso tempo para não ficar tão longo, né? Esses exercícios, igual foi dito, nada mais é do que o autoconhecimento, que é você aprender consigo mesmo a ter a renovação mental e o domínio próprio das suas ações. Não é simples, mas é uma questão que você consegue dar novos estímulos para sua mente, se treinar. Eu falo que uma das coisas assim, que é simples, muito simples, e as pessoas não praticam, é a manhã falada de gratidão. E quando a gente consegue ter a gratidão, é impressionante como a gente consegue conectar os nossos objetivos, analisar um pouquinho o propósito, entender que o que você tem de muita certeza é o aqui e agora e não o amanhã. E se você tem a sua projeção de imagem, né, daquilo que você veio e quer, que só você sabe aí de casa o que é, se você coloca essa projeção para fora, pode ter certeza que todos os dias você falando, se conectando com você, exercendo a prática das perguntas e respostas, que é o autoconhecimento de casa, vai contribuir para você se controlar nos custos, nos gastos, onde investir, onde não investir, cuidado físico, né, o espiritual, igual a Kel falou, você já começa a trabalhar. Os 10 primeiros minutos do seu dia vai dizer muito como que serão os resultados dos próximos, né? Então, exercer a gratidão logo no início do dia, ele é muito importante. É verdade. Bom, eu quero finalizar, Fer, dizendo para todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo que saúde mental nada mais é do que você olhar para si, né? Como a Fer falou aqui, a Kelly, a Pri, a base de tudo na nossa vida é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue identificar o que está nos fazendo mal. E aí, quando você identifica o que está te fazendo mal, você consegue remediar esse problema, você consegue solucionar esse problema, entender de que forma você vai resolver. Então, na sua vida pessoal ou na sua vida empreendedora, não se esqueça que antes de ser um empresário, um empreendedor, você é uma pessoa. E esta pessoa, para ter sucesso profissional, seja como empreendedor ou seja como intraempreendedor, como colaborador numa empresa, se você, pessoa, não estiver bem, pode ter certeza que o seu trabalho também não vai estar, porque você não vai conseguir realizar o que você deseja, os objetivos que você quer alcançar com êxito, né? Com eficiência, com eficácia. Por quê? Porque o ponto mais importante de tudo, que é você, ele precisa estar bem. Você precisa estar com a sua cabeça, com as suas emoções, com a sua vida em equilíbrio, para que todo o resto ele aconteça de uma forma eficiente. Então, se olhe no espelho, olhe no seu espelho particular, né? Cuide de você e faça por você. Quando você consegue fazer por você, você também consegue fazer pelo seu negócio e pelas outras pessoas. E Renata, convido o pessoal para te acompanhar. Onde que pode encontrar você? Bom, vocês podem me encontrar lá no Instagram, @remazieiro, ou no nosso Instagram profissional, aliás, nos dois, né, gente? No @remazieiro e no @intense soluções, lá no Instagram. Siga a gente. E você? Bom, vocês podem me encontrar também no meu Instagram pessoal, kellys.baptista, e no Instagram profissional, @intense soluções. E você, Pri? Bom, vocês podem me encontrar no priscila.qg ou e também na Descomplicando Empresas. Muito bom. E eu estou lá no Instagram como Fernanda Ciarini. Tem um canal do YouTube Para na Pose, que você vai conseguir aí aprender mais sobre autoconhecimento e posicionamento de marca. Também estou no TikTok, Fernanda Ciarini, que você vai me encontrar. Espero você lá. E que a gente possa criar nossa comunidade. E lembre-se de acompanhar o cronograma do Polo Digital também, viu? E deixar aqui nos comentários o que você deseja mais ver por aqui e os próximos convidados, né? Porque a nossa contribuição, na verdade, é para você que está acompanhando. Muito obrigada. É isso aí. E fiquem ligadinhos
nas redes do Polo Digital para saber quando será o próximo Café Digital. Que, ó, tá vendo aqui, ó, muito empreendedor. E isso daqui, gente, pode ter certeza que muitas vezes você vai sair daqui do café com o negócio fechado. Então, aproveita e vem fazer network com a gente. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.